Olá, pessoal! Eu sou a Jojo e hoje a gente dá início a um novo quadro aqui no YouTube do Questão de Texto, que é o Clube de Leitura com a Jojo. Qual é a nossa ideia aqui nesse quadro, né? A gente até já anunciou lá no nosso Instagram. Não esquece de seguir a gente, @Questão de Texto. Por lá a gente anuncia também as coisas que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, nossa ideia aqui é a seguinte: ao longo dos meses aí, nós vamos divulgar algumas análises de obras que podem ajudar vocês no Enem ou em outros vestibulares do país. A gente sabe, obviamente, o Enem não tem obras obrigatórias, mas também quem é nosso aluno já sabe que, por exemplo, o livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, caiu em 2022 e em 2024 no Enem e pegou muita gente com questões que foram consideradas bem complexas. Então, a ideia aí é a seguinte: se a gente analisar, por exemplo, Esaú e Jacó, muito aluno veio com feedback depois do Enem 2024, falando: caramba, Jojo, você falou daquele livro em sala, e eu acertei a questão só por causa disso. Então, a gente pensou em trazer isso para vocês aqui no YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir a gente no Instagram. E para começar esse quadro pelo qual eu estava muito ansiosa, pessoal, eu escolhi uma obra, óbvio, né? Para quem já me conhece, se você não me conhece, você vai saber agora. A maior paixão da minha vida é Machado de Assis. Então, eu não poderia estrear esse novo quadro aqui no YouTube sem ser com uma obra machadiana. E aí muita gente pode pensar, né? Ah, a Jojo escolheu um romance, um clássico aí, Memórias Póstumas, que, né, hitou recentemente com o Memórias Póstumas, enfim, esses memes aí da internet. Ou Dom Casmurro, Jojo vai discutir se Capitu traiu ou não traiu, mas nada disso. Eu, na verdade, inspirada aí pelo vestibular da UNB, Universidade de Brasília, deste ano, eles cobraram, o vestibular da UNB também não tem obras obrigatórias, mas eles sempre trazem aí alguma obra, e óbvio que se você conhecer também o contexto desse livro, desse conto, dessa crônica, enfim, isso também pode te ajudar. E neste ano, em 2024, quando a gente está estreando o nosso canal aqui no YouTube, esse quadro, o vestibular da UNB trouxe o conto As Academias de Sião, de Machado de Assis. É um conto bem complexo, um conto que acabou surpreendendo muita gente. Ele não veio ali em sua totalidade na prova, obviamente, seria muito extenso. Eles selecionaram alguns trechos e os alunos tiveram muita dificuldade, pessoal, nessa análise, nessa questão. Enfim, eram vários itens ali sobre esse conto. Eu pensei, bom, vou trazer, né, o UNB, que é minha Universidade do Coração, onde eu me formei em letras, me formei em história, um lugar que eu amo demais aqui em Brasília. Vamos, nossos alunos, né, também aqui em Brasília fizeram muito esse vestibular. Vamos homenagear nossos alunos, vamos homenagear Machado de Assis, vamos homenagear a nossa cidade, Brasília, vamos homenagear, enfim, a Jojo, que ama Machado de Assis. Então vamos a ele, pessoal. O conto As Academias de Sião, que não é um conto fácil. Nossa, inclusive longe, bem longe de ser um conto fácil. E também não é um conto, eu pelo menos não me lembro, assim, de muitos anos já trabalhando com vestibular, com ensino médio, enfim, com Machado de Assis. Eu não me lembro de ter visto esse conto em alguma outra prova. Então, realmente pegou muita gente de surpresa. Vamos a ele. Então, o conto As Academias de Sião, de Machado de Assis. Galera, esse conto foi publicado numa coletânea de contos de Machado de Assis. É um livro de que particularmente eu gosto muito, chamado Histórias Sem Data. E ele foi publicado em 1884. Se você conhece bem aí o realismo brasileiro, você sabe que esse conto já está inserido no realismo, né? O realismo começa em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E esse conto aí já em 1884, mas veja, ele é uma coletânea chamada Histórias Sem Data. E é muito interessante, pessoal, porque no início desse livro,
Machado vai fazer aquela sua tradicional advertência, né? Então ele fala assim, a advertência da primeira edição. De todos os contos que aqui se acham, há dois que efetivamente não levam data expressa. Os outros atêm de maneira que este título, História Sem Data, parecerá a alguns ininteligível ou vago. Supondo, porém, que o meu fim é definir estas páginas como tratando em substância de coisas que não são especialmente do dia ou de um certo dia, penso que o título está explicado. E é o pior que lhe pode acontecer, pois o melhor dos títulos é ainda aquele que não precisa de explicação. Então, uma tradicional advertência machadiana, ele assina como M de A, então Machado de Assis, que ele conversa aqui com você, em que ele fala de um jeito bem metalinguístico, né? Então ele fala do próprio livro, das histórias sem data, na coletânea chamada Histórias Sem Data. Então aqui a gente tem uma tradicional advertência machadiana, em que ele traz uma reflexão sobre a obra, e aqui sobre o título da obra, né? Então, História Sem Data, mas só, ele fala aqui, né? Só duas que realmente não levam data, enfim. Mas ele fala uma coisa que é interessante para a gente entender o conto As Academias de Sião, que é o último conto dessa coletânea. Ele fala coisas que não são especialmente do dia ou de um certo dia. Isso é muito interessante, pessoal, porque, na verdade, até nessa coletânea, ele traz aí mais de 10 contos, tem dois que eu particularmente amo, que são A Igreja do Diabo e Noite de Almirante. São dois contos, inclusive, para quem estiver aqui assistindo e que já tem estudado para o PAS aqui da UNB, né? Para o PAS 2, são contos que já foram obras obrigatórias, mas as Academias de Sião não. Inclusive, A Igreja do Diabo é o conto que inicia esse livro, e As Academias de Sião é o conto que encerra o livro História Sem Data, que foi publicado em 1884. E é interessante, pessoal, porque Machado de Fato em As Academias de Sião não coloca a data. Esse conto vai ser dividido em 4 partes. Ele tem mais ou menos 6 páginas, a depender aí da edição que você pegar. 5 páginas, enfim. E ele é dividido em 4 partes, como se fossem pequenos capítulos mesmo. E aí, o que acontece? No início, antes da primeira parte, o narrador vai falar em primeira pessoa. Ele vai falar assim, e ele vai falar com a gente. Conhecem as academias de Sião? Bem sei que em Sião nunca houve academias, mas suponhamos que sim, e que eram 4. E escutem-me. Olha que interessante quando a gente pensa o seguinte. Lá na advertência, Machado fala o que pra gente? Essas histórias são sem data, algumas têm data, outras não. Já tô aqui explicando o título, mas elas não são de um dia específico, não são de um acontecimento específico. E é muito interessante quando a gente pensa isso, porque aqui, quando o narrador fala com a gente em As Academias de Sião, ele fala: conhecem as Academias de Sião? Bem sei que em Sião nunca houve academias. Peraí. Então ele está falando de uma coisa fantástica, ele está falando de um mito, ele está falando de uma lenda, ele está falando de algo que ele inventou, que realmente não tem data. Olha que interessante. Então a advertência já se liga um pouco ao que a gente vê aqui na primeira, não na primeira parte, no que antecede a primeira parte do conto, que é quando o narrador conversa aí com a gente, perguntando se a gente conhece as Academias de Sião. Vamos ao título? Isso é uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos. A gente sempre começa a análise de uma obra pelo título. O que a gente vê nesse título aqui, pessoal? As academias. A galera ia lá malhar nas Academias de Sião. Não, pessoal, a gente está falando de século XIX. A gente está falando de um contexto de realismo. Então, a gente está falando de um contexto de final do século XIX. Um contexto em que o estudo das ciências humanas estava crescendo muito, estava começando e se desenvolvendo e crescendo, quando a gente vai ter aquelas teorias, né? A gente vai ter o determinismo, o positivismo, cientificismo, darwinismo, enfim, todos aqueles ismos que certamente vocês estudam quando estudam na escola realismo e naturalismo. Mas olha que interessante aqui. Academia é com essa letra maiúscula que vai mostrar para a gente um conjunto de intelectuais
de acadêmicos, até como a gente chama na universidade, a gente fala, os acadêmicos são estudiosos de uma determinada área, geralmente aí das artes, da literatura, enfim. A gente tem no Brasil a Academia Brasileira de Letras, e tem outras também, estaduais, né? Mas a Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, ela inclusive teve como primeiro presidente Machado de Assis, ela foi fundada em 1897. Mas eu vou contar isso para vocês lá no final desse vídeo, quando a gente entender a crítica que é feita aqui nesse conto. Então vamos nessa. Olha só. Então a gente sabe que a gente vai ter aí um conjunto de intelectuais, e mais de um, né? Porque a gente vai ter as academias, e já já vou falar para vocês quantas são as academias de Sião. E Sião, pessoal, você pode aí, se você for ao dicionário, você vai achar algumas acepções, alguns significados para Sião, que é com letra maiúscula. Sião é uma região, pessoal, que aqui nesse conto é a atual Tailândia, que fazia parte ali da Indochina, né, na época em que esse conto é escrito, mas ele fala, o narrador fala para a gente no conto de Bangkok, enfim, de um rei, e a gente vai ver que hoje, se a gente lê com o nosso olhinho de hoje, a gente vai ver que, na verdade, esse conto se passaria no que hoje a gente chama de Tailândia. Então isso já foge até um pouco aos padrões machadianos, que costumava falar muito sobre o Rio de Janeiro. Quem estudou aí um pouquinho de Machado sabe disso. Então, peraí, não tem data, não é no Rio de Janeiro. Esse conto já é um pouco diferente. E vamos às partes dele, pessoal. Esse conto eu gosto de dividir essa análise, até a minha leitura mesmo. Confesso para vocês que havia muitos anos que eu tinha lido esse livro, mais recentemente eu já tinha relido, né? Noite de Almirante, a Igreja do Diabo. Tinha muito tempo que eu não trabalhava com conto às Academias de Sião. Também não é um conto muito trabalhado aqui na internet. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que vocês têm poucos professores que tratam desse conto, até poucos trabalhos acadêmicos. Então foi um conto que me deu muito prazer analisar, porque eu consegui trazer vou conseguir trazer para vocês aqui uma análise bem autoral, assim, sabe? A minha visão mesmo desse conto. E esse conto, pessoal, ele é muito interessante porque ele traz duas perspectivas diferentes de análise. E duas, na verdade, nem perspectivas de análise. Ele traz duas temáticas muito interessantes para os dias atuais. Quem é meu aluno sabe disso, e eu sei que você que está aqui assistindo a esse vídeo vai querer ser meu aluno, vai querer acompanhar este canal de análise de obras. Eu gosto muito de trabalhar com Machado de Assis sob uma perspectiva da atemporalidade da obra machadiana. O que isso significa? Pessoal, as obras machadianas, apesar de terem sido escritas em sua maioria no século XIX, elas são atemporais. Elas podem ser analisadas, elas faziam sentido para a época em que elas foram escritas, e elas fazem sentido até hoje. E quais são essas duas temáticas atemporais em As Academias de Sião? Uma crítica a essa intelectualidade que se acha superior e que, no fim das contas, é muito hipócrita. E tem uma abordagem de gênero muito interessante no conto As Academias de Sião. Então, vou analisar sobre essas duas perspectivas. Vamos nessa. Então, o conto vai começar assim, a primeira parte dele, né? Com as estrelas, os vagalumes, refletindo sobre o rei de Sião, atual Tailândia, que se chama Kalapangico. Kalapangico. Um nome meio estranho aqui pra gente, né? A gente que está acostumado nos romances machadianos, até nos contos, com nomes mais brasileiros. Então, as estrelas ficam ali, e o que o rei, o lindo rei Kalapangico está fazendo nesta noite estrelada? E elas refletem ali, ele está com uma de suas 300 concubinas. Olha só que loucura, pessoal. O que é concubina? Você pode achar também algumas acepções dessa palavra. Concubina pode ser prostituta, mas eu acredito que nessa obra que não seja. Concubina, pessoal, geralmente, inclusive em ambientes mais orientais, era uma palavra tratada numa figura feminina, tratada como parte de um harém.
Então, você tem ali o rei, ele tem uma esposa, ele tem outras mulheres. Você pode trazer para o nome de hoje como amante, mas eu também apontaria aí um anacronismo nessa terminologia. Eu traria mais como aí uma parte de um harém desse rei. Então, ele se ocupava de 300 mulheres, ok? E aí as estrelas ficam conversando sobre, então o que ele está fazendo? Ele está com uma dessas mulheres. E aí, vamos lá. Os vagalumes, eles vão falar assim, nós somos, olha só, aqui começa, hein? Nós somos os pensamentos das 4 academias de Sião, então dessas instituições intelectuais em que as pessoas teorizam sobre várias coisas intelectuais, né, superiores, assim, do âmbito da intelectualidade. E aí, os vagalumes, olha só, já tem essa ideia da iluminação do conhecimento. Os vagalumes vão falar assim, nós trazemos toda a sabedoria do universo. E aí, pessoal, olha que interessante. As 4 academias de Sião têm um problema para resolver. Elas são, né, as consultoras do reino de Sião, e elas têm um problema. Olha a questão de gênero se misturando com a questão da academia aqui. Por que é que há homens femininos e mulheres masculinas? Gente, isso em 1884, publicado, né? A gente não sabe quando foi escrito, histórias sem data. 1884, pessoal. Porque há homens, olha isso, femininos e mulheres masculinas. E mulheres, masculinas. Pessoal, isso é uma coisa que é muito discutida hoje, no século XXI. É uma questão de gênero. Por que as academias estavam discutindo isso? Simplesmente porque o rei Kalapangu, o jovem rei, o belo rei com 300 concubinas, o narrador vai nos dizer que ele era virtualmente uma dama. Ele era feminino. Ele tinha os olhos doces, atitudes moles e obedientes, um cordial horror às armas. Olha que interessante. E Machado era um gênio, né, pessoal? Ele fala... Aqui é interessante porque o gentílico, ou seja, o nome de quem nasce em Sião, é siamês. Olha que interessante. Se a gente traz para hoje, quando a gente fala de siamês, a gente fala de gêmeos, né? Que ocupam, que são gêmeos que nascem grudadinhos, gêmeos siameses. E aqui nós temos algo siamês também, porque são homens, existem homens com traços femininos, olha essa junção, e mulheres com traços masculinos. Cara, eu não consigo parar de pensar na genialidade machadiana nisso. E aí, vamos lá, pessoal. Aqui, olha o que ele traz, gente. Uma das academias fala assim, umas almas são masculinas e outras são femininas. É uma questão de corpos errados. E aí as outras 3 falam, não, a alma é neutra. Então, peraí. Uma das 4 academias acredita que a alma é sexual. A gente está nos corpos errados. Então, se você é um homem com características femininas, a sua alma carrega isso. E as outras falam, não, claro que não, a alma é neutra. E, gente, elas vão entrar em guerra. Elas vão entrar em guerra por causa disso. Olha que coisa mais doida. E aí acaba a primeira parte. E a academia, que acreditava que a alma era sexual, vence as outras 3, dizima as outras 3 e elege um presidente, o Tong. E acaba a primeira parte. Gente, quando eu falo que esse conto suscita aí uma questão de gênero muito interessante, olha só. Aqui, pessoal, a gente pode pensar em questões que são debatidas hoje, como a questão da homossexualidade, como a questão da transexualidade. Jojo, peraí, Machado estava pensando nisso?
Pessoal, esse conto não traz uma resposta para isso. E essa é a grande magia. Inclusive, isso é o que incomoda muita gente nas obras machadianas. Capitu traiu ou não traiu? Não tem uma resposta. Você pode ter a sua opinião, mas uma resposta não existe no livro. E olha que interessante, aqui ele também fala o seguinte: não, peraí, beleza, quem venceu por meio da violência foi a academia que falava que a alma é sexual, sim. Mas ele poderia, pessoal, ele traz aqui uma questão de gênero, e Machado trabalha muito com a questão do feminino, né? Quem lê Machado sabe que ali, desde a chamada fase romântica, que é a fase que antecede 1881, a publicação de Memórias Póstumas, a gente já tem, olha o astro aqui querendo debater Machado de Assis, a gente já tem mulheres que são diferentes das mulheres essencialmente românticas da literatura, mas não eram ainda mulheres como Virgília, de Memórias Póstumas, Sofia, de Quincas Borba, Capitu, de Dom Casmurro, a minha preferida, Flora, de Esaú e Jacó, e Fidélia, de Memorial de Aires, que é o último romance que Machado publica antes de morrer, já no século XX, né? Esaú e Jacó também, no século XX, 1904. Então, galera, aqui essa questão da figura feminina, ela vai aparecer também como uma figura feminina forte. E olha só, o rei que tinha que ser aquela figura máscula, aquela figura adepta à guerra e tudo mais, ele não é assim. Mas vai ter uma personagem que vai ser. Então vamos lá, vamos começar a nossa segunda parte. Ele fala assim: o rei agora está deitado aos pés da bela Quinara. Quinara era... Ele lembra que ele tinha 300 concubinas, né? Quinara era a preferida dele, pessoal. E o rei tá lá, deitado com Quinara e tudo mais. E a Quinara fala assim: eu acredito na alma sexual. E o rei fala: ai, Quinara, que bobagem. Claro que não, isso é absurdo. Ah, Quinara, então você acredita na alma neutra? Aí ele: ai, não acredito nem em alma neutra, nem em alma sexual. Aí ela: então você acredita em quê, rei? Aí ele: nos teus olhos, Quinara, ele é todo poético, todo romântico, completamente apaixonado pela concubina Quinara. Ele fala assim: olha, aí ela fala: rei, você tem que escolher, cara, você é o rei. E ele fala assim: ai, não queria, mas aos pés da doce Quinara que o seduz com carícias e beijos, ela convence ele a publicar um decreto falando que no reino de Sião, o rei acredita que a alma é sexual. E aí acaba a guerra. Restabelece-se a paz pública e acaba também a segunda parte do conto. Então a gente já percebe que Quinara tem uma forte influência sobre esse rei. Inclusive, pessoal, Quinara, Machado sempre trabalha muito com os nomes. Isso é muito interessante. A gente tem vários nomes em Machado de Assis que tem toda uma simbologia, todo um mistério, enfim, e ele escolheu de propósito. Quinara certamente não foi um nome escolhido ao acaso pelo nosso gênio Machado de Assis. Quinara, na mitologia hindu, pessoal, se não me engano, mitologia hindu, são seres meio homens, meio animais. E os seres Quinara femininos são Quinari e os masculinos são Quinara. Olha como Machado poderia ter escolhido o nome Quinari para ela, mas ele escolhe o nome Quinara porque ela carrega uma masculinidade. Então ela e o rei são seres complementares, porque enquanto ela, que é uma mulher, tem uma masculinidade, ele, que é um homem, tem uma feminilidade. Então isso é muito interessante. E certamente aí o vestibular da UNB, o Sebrasp, quando cobrou, não deixou isso passar despercebido. Isso foi uma questão aí relativa a gênero. E a Quinara, na terceira parte, o narrador vai falar que ela tinha um plano engenhoso e secreto. O rei estava lá dando uma olhada nos papéis do Estado, se os impostos, vendo os impostos ali, e a Quinara fala assim: os impostos estão sendo pagos com pontualidade?
Aí ele, ai, não, não tão, sabe? Mas é que para resolver essa questão eu ia ter que derramar sangue, ia ter que matar as pessoas. E lembrem-se de que o rei não é dado às guerras. Ele fala, ai, sangue, não, não, não quero sangue. Aí ela fala assim, ai, rei, e se eu tiver uma solução para isso? Aí ele, qual? Aí ela falou assim: sabe, Vossa Majestade não decretou que as almas eram femininas e masculinas? Disse ela depois de um beijo. Então ela tá sempre jogando com aquela questão da sexualidade. Vamos pensar que os nossos corpos estão trocados e a gente pode restituir cada alma ao corpo ao qual ela pertence. Peraí. Kinara tá tentando trocar de corpo com o rei. Por quê? O rei precisava ser uma figura forte, masculina, como ela era. Só que o rei era feminino, como ele poderia ser no corpo dela. E aí ela propõe que eles troquem os corpos. E o Calapanco vai rir muito e falar, tipo, haha, como é que a gente vai fazer isso? Ela, não, não, eu tenho um método hindu, que tem uma velha lenda que foi passada aos turcos, aos persas, aos cristãos, e eu tenho a fórmula que, que um velho um dia achou nas ruínas de um templo. Ela fala, só que, gente, olha como ela, olha essa figura feminina que manipula o rei, por quê? Ela fala, não tem um decreto seu que fala disso? Mas, gente, não foi ela que convenceu o rei a publicar o decreto? Porque ele mesmo falou: eu não acredito em nada disso, nem que a alma é neutra, nem que a alma é sexual, nada disso. Aí ele publica o decreto e ela vem com um beijo, com uma carícia, falando: vamos trocar nossos corpos, já que você, rei, decretou que as almas estão trocadas. E aí ele fala: não, então beleza, vamos. Eu vou ficar mais confortável no seu corpo e você no meu, mas só por 6 meses, tá? E aí ela, não, beleza, beleza. Aqui, pessoal, é interessante porque no final dessa terceira parte, aqui a gente vai se encaminhando para o final do conto, e não se esqueça de que se você está gostando dessa análise, vão vir muitas mais por aí. Vocês vão poder, inclusive, ali lá no nosso Instagram, escolher quais obras vocês querem que eu analise, enfim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e seguir a gente no Instagram, @questão de texto. Olha só, no final dessa terceira e penúltima parte, quando eles trocam de corpos, eles vão num barco, é uma cerimônia, e aí a alma deles sobe, eles trocam de corpo e tudo mais. No finalzinho dessa parte, o narrador fala assim: um e outro estavam bem, como pessoas que acham finalmente uma casa adequada. Olha só, pessoal, é como se de fato eles estivessem com a alma no corpo errado. Olha que imagem bonita. E é que eles conseguem voltar para a casa adequada. Gente, Machado é um gênio. Machado é um gênio. E olha que interessante, porque lá no início do conto, antes até da parte 1, o narrador fala o quê? Ai, é que essa história nunca aconteceu. Mas Machado, com seu olhar aguçado para a sociedade, ele já via, talvez, que algumas pessoas manifestavam uma masculinidade num corpo feminino e uma feminilidade num corpo masculino. Olha que bonito. E aí, no final, a última frase da parte 3 é: Sião tinha, finalmente, um rei. Por quê? Porque agora Kinara, que tinha alma masculina, está no corpo masculino. Então agora, meu amor, ela pode fazer o que ela quiser como rei. Não tem mais isso de não vai pagar imposto porque eu não vou derramar sangue, não. Não tem, não. Agora, olha só, é, a primeira atitude dela vai ser a seguinte: ela vai dar um status muito elevado. Lembra das academias, dos acadêmicos? Ela vai falar assim: eu quero todas as honrarias possíveis à academia que defendeu que a alma era sexual, aquela academia vencedora, né? Então eles receberam vários presentes, enfim. Por
quê, pessoal? Porque foi o fato de aquela academia falar que a alma era sexual que possibilitou que Kinara pudesse estar num corpo com o qual ela se sentia confortável e que ela pudesse agir como o rei. Ela tá no corpo do rei. E aí, olha só, a academia fala assim, ai, rei, rei que é a Kinara, tá? Então, quando eu falar o Calapanco agora, é a Kinara. Ai, rei, a gente tá muito feliz com tudo que o senhor deu pra gente, mas a gente queria mais uma coisinha, que é o título de claridade do mundo. Gente, isso é muito interessante, pensar nessa ideia de claridade. Lembra dos vagalumes que eu falei na parte 1? Porque essa ideia de iluminação, isso que vem até para quem estuda história aí, ali, o iluminismo, o conhecimento, a razão. Então, eles são a luz do mundo, por meio do quê? Do conhecimento, beleza? E Calapanco, o rei, né, que era Kinara ali, outorgou esse título à academia. Vencedora, né? Academia da Alma Sexual. E aí, gente, lembra que tinha gente que não pagava imposto? Mas agora não vai ter não, sabe por quê? Porque o novo rei, Calapanco, vai mandar decapitar todo mundo, vai matar todo mundo que não pagar. E o pessoal, aqui o narrador machadiano é genial, né? Ele fala assim, preferindo a cabeça ao dinheiro, os atrasados correram a pagar as taxas e tudo se regularizou. E aí vão se construir novos pagodes. Pagodes, pessoal, são aqueles templos que tem muito ali na China, no Japão, na Tailândia, que tem tipo uns andaimezinhos assim, sabe? São templos bem bonitos, enfim. Então, Calapanco vai. Só que ele queria mais uma coisa. Queria uma guerra. A alma masculina de Kinara queria uma guerra. E aí ele vai, invade outro reino com um propósito mais ou menos diplomático, vence uma guerra num tempo recorde. E aí, olha só, quando o rei volta da guerra, Kinara vai dar um beijo. Kinara, que é o rei, né? O Calapanco que tá no corpo feminino que ele sempre quis. Vai dar um beijo no rei que volta. Fala assim: você tá me tratando com desdém, Calapanco. O que que aconteceu? Sabe o que que aconteceu, pessoal? Calapanco estava distraído porque ele estava planejando uma tragédia. Estava chegando o tempo de destrocar os corpos. Só que ele não queria. Ele gostou, Kinara gostou muito de ficar no corpo do rei. E de ser rei, de mandar e desmandar, e se sentia na casa correta. Lembra o que o narrador falou pra gente ali no final da terceira parte? E aí, ele fala assim, ai, mas, gente, e se eu matar Kinara, que é o Calapanco no corpo da Kinara, só que é meu corpo, e se minha alma morrer junto? Porque eu tô nesse corpo, mas meu corpo tá lá. Se eu matar o corpo, será que minha alma morre? Olha que interessante também essa análise, pessoal, essa possibilidade de análise. Será que se a gente tá no corpo errado, se a gente matar a nossa alma, nosso corpo, a nossa alma também morre? Então a essência da nossa vida é a nossa alma, mas o nosso corpo é quem sustenta a nossa alma? Novamente, não vai ter uma resposta. Sabe por quê? Calapanco, o rei, né? Que é da Kinara, vai falar assim, ai, não vou pedir ajuda para a Academia de Sião, que tinha 14, a Academia Remanescente, né, da alma sexual. Tinha 14 membros, o rei, o Tong e 13 outros membros. E aí o rei estava doente, o presidente da academia, o Tong estava doente, e vão os outros 13 acadêmicos ali responder ao chamado do rei Calapanco. E conversando ali, né, o rei Kinara, ele não queria dar indícios de que tinha feito essa troca, enfim, ficou tentando fazer a pergunta de um jeito mais disfarçado e perguntou assim: o que vocês acham do Tong, né? Pensando, será que eu pergunto só para ele, né? Vamos ver se ele é sábio. E aí os 13 falam: gente, aqui vem a outra parte da análise que é maravilhosa, que volta para a ideia da academia, né? Eles falam assim: olha, a gente não queria dizer, é que ele é um espírito raso e xoxo. Mas o coração é ótimo, ele tem um caráter puro, elevado. Peraí.
Os acadêmicos estão falando mal do presidente da academia, falando que ele é xoxo? Não, tem alguma coisa errada. Chamou o presidente, o Tong. Falou, conversa vai, conversa bem. No fim das contas, o rei, né, Calapanco, a alma ali de Kinara, nem consegue a resposta que queria dos acadêmicos, porque em vez de trazer a iluminação, o conhecimento para a dúvida do rei, o que eles ficam? Eles ficam falando mal um do outro, dizendo, não, a gente que é inteligente, os outros são burros, o presidente é horrível, nós que somos bons. Ela manda chamar o presidente. E aí o Tong vai falar, ai, eu tenho que confidenciar uma coisa para o senhor, eles são 13 camelos. Aí o rei, que? Mas eles não são os acadêmicos, você não preside eles, o Tong. Ele, que eu não queria falar isso, sabe? Mas eles são meio burros, assim, colocando nesses termos. E aí, também aí o Calapanco vai falar, mano, vocês estão de sacanagem, a academia fica só falando mal uma das outras, não consegue me ajudar. Ele chama os 13 individualmente, porque eles chamam em grupo, né? Aí chama os outros 13 sem o presidente, cada um individualmente ali, e aí eles falam de novo mal de todos os outros. Ele fala, sabe, não dá para contar com a academia. Eles são muito cheios de si. Eles ficam só falando bem deles e mal uns dos outros. Não posso confiar nesse povo. Vou deliberar sozinho se devo matar Kinara, que na verdade estava ali, né, no corpo de Kinara, mas era o rei. E aí vem Kinara e fala assim, eu vou ser mãe. Olha só. O corpo de Kinara estava carregando um bebê do corpo de Calapanco, mas que estava com as almas trocadas. E aí, Kinara pensa, não posso matar meu filho. Então, numa mistura de maternidade com paternidade, ela decide ali que não pode matar seu corpo, né? Matar a alma de Calapanco. Ela pensa, cara, eu sou pai e mãe. Tipo, não posso matar meu filho. E aí, pessoal, eles né, tinha chegado o prazo de 6 meses, eles voltam ao corpo, aos seus corpos originais. E como que o conto vai terminar? Olha que interessante. No final, pessoal, vou ler para vocês aqui. Vinham dentro os 14 membros da academia, contando o Tong, e todos em coro mandavam aos ares o velho hino. Glória a nós, que somos o arroz da ciência e a claridade do mundo. Gente, olha a ironia disso aqui. Nós somos o arroz da ciência e a claridade do mundo. E vem os 14 cantando juntinhos, falando que eles são a claridade do mundo. Mas peraí, individualmente, eles não falaram todos para o Calapanco, né, para a alma da Kinara ali, que os outros eram camelos, eram burros, eram horríveis. Mas eles são uma academia. Eles têm que agir assim. E aí a Kinara fica tipo, que? A Kinara já no seu próprio corpo, né? Como ela falou assim, como que eles reunidos em academia são a claridade do mundo e separadamente são uma multidão de camelos? Gente, olha a denúncia da hipocrisia desses intelectuais aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que o Machado de Assis está fazendo. Num momento, pessoal, no final do século XIX, em que a gente tem, como eu já falei no início do vídeo, em que a gente tem essa ode à ciência, essa exaltação à ciência, ao conhecimento científico, às academias que se perpetuavam, e ele traz isso com base em quê? Em uma questão de gênero. Então aqui, pessoal, é muito interessante, porque até o conto termina. Lembra que lá no início, antes da primeira parte, o que eu falei para vocês? O narrador fala, isso nunca aconteceu. Só que esse narrador machadiano, ele é sempre muito cheio de camadas, né? O que ele fala que aqui, ele vai falar assim, Calapanco, consultado por Kinara, não achou explicação para essa questão das academias. Ele nunca respondia nada, né? Ele só queria ficar lá beijando Kinara com sua alma feminina. E aí o narrador fala assim, se alguém descobrir alguma explicação, pode obsequiar uma das mais graciosas damas do Oriente, mandando-lhe em carta fechada, e para maior segurança, sobrescrita ao nosso cônsul em Xangai, China. Peraí, mas
história toda é mentira, como que, se ela é fantasiosa, como que quem achar a resposta para essa questão pode mandar para o nosso cônsul na China? E aí a gente fica com essa dúvida: peraí, essa história é real? Essa história não é? O narrador mentiu quando ele falou lá no início que a história não era real? Ou ele tá mexendo com a gente aqui? Mas, gente, a gente não tem uma resposta. Mas sabe qual é a parte mais legal de tudo isso? É que até hoje a gente não achou uma resposta. Olha que interessante. E será que Machado já não previa isso quando falou assim: se alguém achar uma resposta, manda lá para o nosso cônsul em Xangai, na China. Gente, o narrador falou isso, né? Mas é criado aí por Machado. Gente, será que alguém já mandou essa carta para o nosso cônsul em Xangai, na China, com a resposta dessa. Por que que separadamente eles se chamam de camelos, mas juntos eles são a claridade do mundo? Olha a hipocrisia desses acadêmicos, a hipocrisia dessa intelectualidade que se acha superior a todo mundo. Então esse conto, pessoal, ele é um conto complexo, né? Acho que vocês devem ter percebido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, porque eu tenho certeza de que vocês vão querer ler não só as Academias de Sião, como o livro todo, História Sem Data, com seus diversos contos aí. É um conto complexo, mas é um conto muito atemporal, o que nos traz a grande beleza dele. Discussões que a gente pode sentar hoje, você terminar de ver esse vídeo hoje, sentar lá com seus amigos, falar assim: vamos discutir se a alma é sexual ou não, porque há homens masculinos, ou homens femininos e mulheres masculinas, é porque a alma é sexual, a alma é neutra, as academias são a claridade do mundo, os intelectuais sabem a resposta para tudo, a ciência nos dá a resposta para tudo, a ciência explica a alma. Questões, muitas questões. E como sempre, nosso querido Machado de Assis deixou essas questões para nós. Então, eu vou te convidar a deixar sua opinião aqui nos nossos comentários, a curtir esse vídeo se você gostou da análise, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também seguir a gente no Instagram para saber qual vai ser a nossa grande análise que vem a seguir. Beleza? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham, assim como eu, se apaixonado por esse conto. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!